Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, com imagens aí da Baía de Todos os Santos, em Salvador, Bahia. Um abraço para todo o pessoal da Bahia que acompanha a nossa programação. O céu está um pouco nublado por lá, temperatura em torno dos 26 graus e hoje tem previsão de chuvas rápidas no final do dia. Está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor e você é o meu convidado para acompanhar todos os destaques de hoje. Inclusive, no programa nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Controle de Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal, que visa diminuir o impacto negativo dessas zoonoses na saúde humana e também na saúde animal. Outro assunto que a gente destaca para você são os produtores do Mato Grosso, que estão enfrentando dificuldades de planejar a safra 22-23 com a baixa oferta de fertilizantes. Ainda aproveitamos para falar sobre o marco temporal e os conflitos agrários envolvendo produtores rurais e indígenas. Você vai ficar por dentro das últimas movimentações desse assunto. E não para por aí, porque aqui no estúdio nós vamos receber o leiloeiro Gabriel Borges, que vai falar sobre os pacotes especiais de sêmen do Genética BR, que estarão à venda hoje à noite, às 8h30, pelo horário de Brasília. Tudo isso e muito mais informação você tem agora no Bom Dia Produtor. Começa a nossa edição destacando que o presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília, depois de permanecer internado com obstrução intestinal em São Paulo desde o início da semana. Ontem ele falou com a imprensa antes de viajar para Brasília e disse que não estava de férias, como a imprensa havia noticiado anteriormente. Aqui o doutor Macedo, doutor Marcos, doutor Michel. O doutor Macedo estava de férias e veio espontaneamente me atender. Um fato que me deixa bastante emocionado, tá? E cada vez mais grato ao seu trabalho, ao seu profissionalismo para com um paciente dele. Esse carinho tem para com todos os pacientes. Então eu queria primeiro abrir a palavra ao Dr. Macedo para falar o que aconteceu e depois ficaria aberta a pergunta por parte de vocês. Tem tantos outros problemas que foi no mundo todo. Nós também acertamos durante o mês de dezembro todo, no final do mês resolvida a questão do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, que tinha em média R$ 192 e agora passa para, no mínimo, R$ 400. Agora, para a gente manter tudo isso, a economia tem que ir para frente. Estamos muito bem com a política externa, a nossa nova cadeira, depois de 10 anos, no Conselho Não Permanente de Segurança da ONU, se fez presente, é mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil. Estive há poucas semanas nos Emirados Árabes, no Bahrein e também no Catar. Reunimos num desses eventos 700 empresários, 400 do Brasil, levados pela FIENG, a Federação da Indústria de Minas Gerais, juntamente com o governador Zema, o qual eu felicito agora por ter congelado, por projeto de lei do deputado Bruno Engler, o IPVA dos carros, e isso já começa a surtir efeito essa nossa viagem, que o mundo todo está de olho em nós. Não é porque nós somos bonzinhos, não, é que nós temos muito a oferecer. O Brasil é uma potência no agronegócio, uma potência mineral, é uma potência no turismo. Lamento a decisão que foi tida agora, não pelo meu governo, a parte da Anvisa, no tocante aos cruzeiros. Então o Brasil é uma potência. A gente pede aqui bom senso a todo mundo, né? Em especial às autoridades, para que nós possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não pode existir saúde. Bom, e agora você acompanha a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com o Rafael Poiani. Olá, me chamo Rafael Poiani, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vim fazer o fechamento do boi gordo nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Das 32 praças cotadas diariamente pela Scott Consultoria, para o boi gordo houve alta em 13 praças e queda no Rio de Janeiro. Para a vaca gorda, alta em 9 praças e para a novilha gorda, alta em 8 praças. Entrando nas praças paulistas, a maior procura por boiadas, aliada à menor oferta desses animais, fez com que os compradores ofertassem R$ 2,00 a mais por arroba para o boi gordo. Já para vacas e para as novilhas, os preços ficaram estáveis no comparativo diário. Com isso, o boi gordo está cotado a R$ 335, a vaca R$ 310 por arroba e a novilha R$ 325 por arroba, preços brutos e a prazo.
Já para os bois até 4 dentes, que podem ser exportados, o ágio gira em torno de R$10 a R$15 a mais por arroba por animal. Entrando no Triângulo Mineiro, outra praça que merece destaque, as escalas e as ofertas diminuindo resultaram em alta nas cotações de R$5 por arroba para o boi e para a novilha gorda e de R$2 para a arroba da vaca gorda. Com isso, o boi ficou cotado a R$335 por arroba, a vaca R$310 por arroba e a novilha R$320 por arroba. Preços também brutos e a prazo. Para finalizar, Cuiabá apresenta o mesmo cenário de pouca oferta, houve alta de R$5 por arroba para todas as categorias, e que ficaram cotadas a R$310 a arroba do boi gordo, R$300 a arroba da vaca gorda e R$305 a arroba da novilha gorda, preços brutos e a prazo. Por hoje é só, muito obrigado. E agora a gente segue para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Só lembrando a você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Vamos começar aí analisando os preços mínimos da região sudeste aqui do nosso Brasil. A gente já percebe os números aqui, falando para vocês. Alta de R$2 em Barretos e Araçatuba, interior de São Paulo. No norte mineiro a gente tem alta de R$1 e também em Belo Horizonte. Alta de R$5 no Triângulo Mineiro, alta de R$ 4,50 no sul de Minas, queda de R$ 2 lá no estado do Rio de Janeiro. De lá a gente segue aí para a primeira tela do centro, aliás, para o sul do país, não tem nenhuma alteração registrada na manhã dessa quinta-feira. De lá, agora sim, nós vamos para a primeira tela do centro-oeste, que permanece também sem alterações, são os mesmos números por enquanto. Segunda tela vai entrar para a gente, alta de R$ 5,00 em Cuiabá, Mato Grosso, alta de R$ 2,00 no norte do estado do Mato Grosso, são esses os números, e de lá a gente segue para o nordeste do Brasil. No nordeste do Brasil tem alta de R$ 1,00 em Alagoas e também no Maranhão, alta de R$ 5,50 no oeste da Bahia, alta de R$ 2,00 no sul da Bahia, e a gente termina aí o nosso passeio diário pela região norte do Brasil, alta de R$ 2,00 em Redenção, no estado do Pará. São os números que a gente vem percebendo na manhã dessa quinta-feira, que a gente sempre leva para vocês aí com exclusividade logo no início da manhã. A gente dá sequência com o Bom Dia Produtor, porque agora vocês vão conferir como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com apuração também da Scott Consultoria. O Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal foi instituído em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de diminuir o impacto negativo dessas zoonoses na saúde humana e animal. Esse é um assunto bastante recorrente que a gente vem tratando e é importante ficar atento a todos esses detalhes. O Mauro Andrade preparou uma reportagem sobre esse assunto e a gente assiste agora. As duas doenças, brucelose e tuberculose, são transmissíveis aos seres humanos e, portanto, são tratadas como um problema de saúde pública. Não existe tratamento efetivo e, uma vez o bovino contaminado, tem que ser sacrificado. Para evitar a entrada da doença na propriedade, o produtor deve vacinar as bezerras de 3 a 8 meses contra a brucelose. Com relação à tuberculose, deve exigir o certificado de animal testado negativo. Toda vez que introduzir um animal novo no rebanho, deve exigir o certificado de propriedade livre de aftosa. Veja o que diz Rafael Gonçalves Dias, gerente da ADAPAR, sobre o programa de controle da brucelose e tuberculose aqui no estado do Paraná. A brucelose e a tuberculose são duas doenças endêmicas em todo o país e acometem diversos mamíferos, mas o programa visa diminuir essa prevalência no rebanho bovino e de búfalos, tanto os bovinos de produção leiteira
quanto os bovinos de produção de corte. São doenças que causam perdas econômicas bastante significativas, né, perdas na produção de leite e também no sacrifício e destruição desses animais acometidos por essas doenças. Além disso, são duas doenças que acometem os seres humanos, né? Então são doenças transmissíveis aos seres humanos, e isso também causa problemas de saúde pública bastante importante nesse sentido. Então o controle dessas doenças, da brucelose e tuberculose, é um dos focos aqui da ADAPAR, visando aí a diminuição desses prejuízos e da ocorrência de problemas na saúde pública. Uma das formas dos produtores evitarem o aparecimento da doença em seus rebanhos para a brucelose, a vacinação das fêmeas de 3 a 8 meses de idade, e no caso de tuberculose, a introdução de animais no rebanho, apenas animais que já estejam testados, né? Animais que já estejam examinados e sabidamente negativos antes da introdução desses animais nos rebanhos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Do Paraná a gente vai para o Mato Grosso porque por lá os produtores estão com dificuldade de planejar a safra 22-23 por causa da baixa oferta de fertilizantes. O Valdir Pacheco tem informações desse assunto. Nos primeiros 5 meses de 2021, foi registrado o maior volume importado de fertilizantes pelo Brasil da série histórica desde 2011, com movimentação de mais de 13 milhões de toneladas. Os dados são do Boletim Logístico publicado no dia 7 de julho pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Com os preços bastante remuneradores no mercado internacional e doméstico, os produtores aproveitaram a relação de troca favorável de alguns produtos agrícolas, recorrendo a operações de compras antecipadas a fim de garantir o futuro das atividades. Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás foram os responsáveis por importar 8,8 milhões de toneladas. O volume significa 67% do total. Cabe ressaltar que a Bahia praticamente dobrou o volume de importações de fertilizantes no primeiro semestre de 2021, indicando um maior investimento por parte dos produtores em suas lavouras, resultado também dos preços favoráveis das principais commodities. Crises internacionais podem prejudicar o fornecimento e encarecer os preços dos fertilizantes. A possível falta de fertilizantes em 2022 pode causar uma crise no agronegócio mato-grossense. Mato Grosso tem enfrentado contratempos para garantir que os fertilizantes cheguem ao produtor, e a alta dos preços é um reflexo disso. Como os fertilizantes representam de 25% a 30% dos custos de produção, a alta dos preços eleva esses custos. Isso pode trazer duas consequências: a diminuição da rentabilidade das lavouras e o aumento dos preços para o consumidor final. O impacto disso na agricultura brasileira pode ser muito grande, já que com a alta dos preços e sem a garantia de conseguir os fertilizantes, a adubação da safra pode ficar ameaçada. Tal cenário está relacionado à alta dependência do Brasil de fertilizantes importados. O Brasil importa de 70% a 80% das matérias-primas de seus fertilizantes e defensivos agrícolas da China, Rússia e Índia, que enfrentam obstáculos para manter o ritmo de produção, além de estarem limitando os embarques. Esse cenário tem causado uma crise mundial de oferta de insumos agrícolas, que já está afetando o planejamento da safra 2022-23. Além disso, os preços em dólar têm subido com frequência, aumentando muito os custos de produção, principalmente em relação a fertilizantes, herbicidas e inseticidas. Uma das formas de minimizar os impactos da crise é otimizar o uso desses insumos por meio de ferramentas de agricultura de precisão e digital. A gestão agrícola de uma fazenda, por exemplo, feita por aplicativos ou ferramentas digitais, pode ajudar a reduzir o uso desses insumos. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora é hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR com o Gabriel Borges.
Olá, meu amigo, e hoje tem touro bruto no Touro do Dia. Vamos trazer aí o líder de marmoreio da raça Nelore, é o Tijolo do Golias. Dá uma olhada, o tanto que esse touro é bruto, hein? O tanto que esse touro é bom. Ele é um filho do Faulade da Santa Cecília, na admirada do Golias. É grado e vai ao grande Golias importado. Alta concentração de sangue, mas o que eu chamo a atenção, a produção que a gente vem colhendo aqui na Pecuária BR, desse touraço, é fenomenal, tanto para macho quanto para fêmea. Ele é um touro que, além de ser, pelo segundo ano consecutivo, o líder para marmoreio da raça Nelore, com 7,51 de marmoreio, ele é extremamente funcional para todas as características aí bioeconômicas na régua de DEP, meu amigo. Olha, extremamente funcional. Ele traz aí um AOL extraordinário também, 142 de área de olho de lombo, e traz também uma mensuração fenomenal aí de EGS 12,60, e é filho da admirada. Ele é número 1 do sumário, 7,51, e é o touro que muito bom índice de IATF nos programas lá do Criatório do Golias. E o que eu chamo a atenção para você, ele é um irmão do Rubi. Então, a admirada produziu aí o primeiro e o segundo touro aí de marmoreio da raça Nelore. Mas o que interessa para você é o seguinte, esse touro, o Tijolo do Golias, é um touro onde as suas filhas têm emprenhado com muita facilidade aos 14 meses de idade, com grande produção leiteira. Então eu chamo a atenção, aí é o líder de marmoreio da raça Nelore, que hoje, Tijolo do Golias, coloca as suas doses à disposição do Touro do Dia de 30 por apenas R$ 25,00 a dose, no pacote de 200 doses. Então não perca a oportunidade, é o líder de marmoreio da raça. Tá na hora do nosso primeiro intervalo, mas antes disso quero te convidar para participar comigo mais uma vez do Bom Dia Produtor, enviando sua dúvida, sugestão aí através do nosso WhatsApp. O número tá na tela, 67998631001. Eu tô contando com a sua participação, viu? Não sai daí, porque no próximo bloco a gente fala sobre as exportações da carne bovina. Tudo isso e muito mais informação aqui no Bom Dia Produtor, eu volto já. Tamo de volta com o Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Imperatriz, lá no Maranhão. Nesse momento, o céu está nublado e a previsão hoje na cidade deve ser de chuva ao longo do dia, com alguns períodos aí de melhoria. O volume de chuvas previsto é de 24 milímetros e a temperatura vai oscilar entre a mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. A gente dá sequência com o Bom Dia Produtor, falando agora sobre as exportações brasileiras de carne bovina. No comentário de João Pedro Cuti Dias, o analista de agronegócio reforça que 2021 não foi muito bom para o mercado, mas que as expectativas para 2022 são muito promissoras. As exportações de carne bovina em 2021 foram muito boas. O Brasil chegou a 1.840.000 toneladas de carne bovina, tanto in natura como processada. Isso representou um valor de 9 bilhões de dólares. Como comparar com 2017? Foram 6 bilhões em 2017. Vamos comparar com 2022? As expectativas são que nós possamos chegar a 10 bilhões de dólares. Essa pequena queda que deu entre 2021 em relação a 2020, de 2 milhões que foi em 2020 para 1.840.000 em 2021, foi a ausência da China de 4 de setembro a 15 de dezembro. Nesse período, os chineses não compraram, não importaram. Como os chineses representam mais de 45% das exportações totais do Brasil, impactou e ficamos um pouco abaixo de 2020. Porém, há uma expectativa em 2022 muito boa. Os chineses vão precisar de carne bovina, nós temos condições de atender o padrão que eles precisam, animais menos de 30 meses, bem acabados. A questão sanitária brasileira é exemplar, nós não temos nenhum problema de aftosa. Esses casos de vaca louca foram casos atípicos, 2 casos atípicos, então isso não afetou em termos sanitários nada, o risco do Brasil é zero. Então, à medida que os chineses voltarem a comprar, nós possamos chegar esse ano passar das 2 milhões de toneladas. Isso representa, se você pegar hoje a produção brasileira, alguma coisa próxima a 29% da produção total brasileira de carne bovina, o que é um número bastante expressivo. É por essa razão que o mercado, desde 2019, especialmente no segundo semestre, ele entrou em alta, porque houve uma recuperação do preço em função, basicamente, da demanda externa e da questão cambial.
Câmbio, 2022, dificilmente vai cair abaixo de 5,50. A demanda continua forte. Alguns países crescendo de forma expressiva, como os Estados Unidos, importando carne. O americano importa muita carne e exporta muita carne. O americano tem um domínio no mercado coreano, no mercado japonês, e ele importa a nossa carne para produzir hambúrguer, basicamente produzir hambúrguer. É o segundo maior importador de carne. O Brasil está lutando para abrir novos mercados, o trabalho que a nossa ministra está fazendo é muito bom. Nós estamos chegando em alguns mercados da Ásia, Indonésia, Malásia, Singapura, alguns mercados do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos. Ou seja, o mundo inteiro nós temos condições de atender essa demanda mundial. O Brasil se consolida como o primeiro exportador, muito longe dos Estados Unidos, que é o segundo. Os desafios que nós temos pela frente são as barreiras, em termos de alguns países colocarem barreiras sobre a carne brasileira ou sobre os produtos agropecuários brasileiros. Nós temos que lutar muito contra o desmatamento, seja ilegal e também o próprio legal. Nós precisamos arrumar mecanismos que para o produtor rural, mesmo que ele tenha a condição legal pelo Código Florestal, etc., desmatar, que haja uma retribuição para ele manter essa floresta em pé, porque isso vai gerar um desempenho muito bom do Brasil no mercado mundial, o mundo vai reconhecer o Brasil. Nós temos o compromisso de reduzir 30% do metano emitido, basicamente no Brasil, é o gado bovino, porém nós temos condições de reduzir a idade de abate, como nós estamos fazendo. Hoje o Brasil vem num processo rapidamente de menor idade. Nós temos condição de chegar a bater animais com 21 meses e com mais de 20 arrobas nos machos. Tecnologia nós temos para isso. Os frigoríficos já começam a remunerar esse animal precoce. E também o Brasil tem que lutar muito para manter esses mercados que nós temos. Quando o Brasil é o primeiro colocado, o mundo inteiro olha com uma lupa o Brasil. E os senhores e as senhoras vão ser extremamente importantes para nós mantermos esse mercado e ampliarmos a nossa exportação. Você confere agora informações de uma raça bovina criada no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná por meio do cruzamento de raças de corte charolês, caracu, red angus e canchim, a Purunã, que tem 1/4 de sangue de cada raça-mãe. O nome remete à Serra de São Luís do Purunã, onde foram desenvolvidos os primeiros rebanhos. Nessa reportagem de Mauro Andrade, ele fala sobre a habilidade materna das fêmeas e todas as características que os animais têm. Confira. Nós estamos no IDR Paraná, aqui em Ponta Grossa, local responsável pelo desenvolvimento e a criação da raça Purunã. Nós vamos conversar com José Luiz Moleta, um dos pais da raça Purunã. Moleta, vamos falar da habilidade materna das fêmeas Purunã. O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, uma das preocupações que nós sempre tivemos com relação à raça Purunã era características maternais, né? Por essa razão foram utilizadas o Angus como uma raça com boa prolificidade, precocidade e também habilidade materna em termos de produção de leite, e o Caracu como uma raça adaptada às condições do Brasil e também uma raça com grande capacidade de produção de leite. Então, essas características foram priorizadas ou buscadas para que a gente selecionasse animais da raça Purunã. Hoje nós podemos ver que o Purunã é uma raça com muita docilidade, muita característica prolífera e também com grande habilidade materna. O manejo adotado com as fêmeas é o da amamentação controlada, onde as primíparas são apartadas do plantel, ou seja, não amamentam seus filhotes para evitar o desgaste físico na primeira cria. O bezerro da primípara é amamentado por uma fêmea adulta do rebanho. Este manejo melhora as taxas de fertilidade do plantel. Então, o que a gente fez? A gente conciliou o manejo da amamentação controlada, que é uma mamada diária. Isso favorece a questão de fertilidade, de melhorar a fertilidade do rebanho. E nós fizemos o desmame precoce, ou seja, nós retiramos as novilhas primíparas, vacas de primeira cria do rebanho, e deixamos esses bezerros sendo amamentados pelas vacas mais
as vacas adultas. Por quê? Porque elas têm leite suficiente para alimentar, além do bezerro, filho dela, também os bezerros das primíparas em melhor condição, assim favorecendo tanto o bezerro quanto as matrizes em termos de reprodução. Falando em termos de reprodução, uma fêmea purunã entra em trabalho, primeira cobertura, com que idade? Bom, nós temos tranquilamente já trabalhos que demonstraram aqui que nós podemos entorar as novilhas com 14, 15 meses, 350, 380 quilos de peso vivo. Só que o nosso manejo, eu sempre comento assim, eu prefiro entorar elas com 24, 22 a 24 meses, porque se não tiver um manejo adequado para essa novilha de primeira cria entorada aos 13, 14 meses, posteriormente você pode ter problema reprodutivo. Agora, se eu fizer um manejo como o que a gente está podendo verificar aqui, tranquilamente, porque essa novilha, essa primípara vai parir com 22, 23 meses, em vez de entorar com 22, e aí eu retiro ela do rebanho e deixo o terneiro mamando nas vacas mais adultas. Isso não compromete o desenvolvimento do bezerro e essa novilha consegue voltar a reproduzir. Então é um manejo que, pela característica do purunã, um rebanho dócil, vocês estão vendo aqui a situação, um rebanho manso, tranquilo, bom de manejar, se maneja ele com muita facilidade, não existe animais reativos, não é nem brabo, é reativos, e dessa maneira a gente consegue ter resultados fantásticos em termos de manejo de rebanho de gado e cria. Obrigado, Dr. Muleta, pelas informações. É isso. Comprovadamente a raça purunã tem bastante leite, boa habilidade materna e é possível então separar o bezerro da primípara, não havendo desgaste para a fêmea primípara, e o bezerro mama numa fêmea adulta que tem condições de sustentar tanto o filhote dela quanto o filhote da primípara. Então vale a pena conhecer um pouco mais sobre essa raça purunã. De Ponta Grossa, Mauro Andrade. É hora de falar de tempo, agroclima no ar com Renata Ferreira. Renata, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham. A zona de convergência do Atlântico Sul volta a se configurar sobre o Brasil nesta primeira semana do ano e a previsão indica volumes de chuva bastante elevados no país com alto potencial para transtornos. Este sistema, Vinícius, será o responsável por provocar bastante chuva entre o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Hoje, a previsão é de tempestades severas aí em Minas Gerais, também São Paulo e Rio de Janeiro. Atenção ao volume de chuva que pode provocar alagamentos e inundações. E não é só nessas áreas que a chuva ganha intensidade hoje não, viu? A previsão é de fortes temporais sobre os estados de Goiás, também Mato Grosso do Sul, Tocantins, sul do Piauí, oeste da Bahia e também estado do Pará. Essa água toda vem intercalada com períodos de tempo um pouco mais firme. E chove também e o céu fica parcialmente nublado no leste aí de Santa Catarina e também no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ventos mais frios predominam e favorecem uma diminuição na temperatura, mas nada de frio, apenas um alívio aí no calorão. E o tempo também segue instável entre o Ceará e sul da Bahia, com chance de chuva no final do dia. Hoje, tempo firme apenas em Roraima, oeste do Acre e do Amazonas e em grande parte do Rio Grande do Sul. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo. Até já! Valeu, Renata, obrigado pela sua participação. Vamos para mais um intervalo agora? Só que antes disso, eu quero te lembrar que você pode assistir aí a nossa programação pelo site do Canal do Boi, sba1.com. Pode nos acessar pelo Facebook, lá só basta digitar Canal do Boi ou Sistema Brasileiro do Agronegócio, que já aparece as nossas mídias sociais. A gente está também na NET, Claro TV, canal 190 e também 690. Lembrando que aos finais de semana nós temos o Agrocanal pela Sky, canal 241.
No próximo bloco eu volto trazendo mais informações sobre o Marketplace voltado às cooperativas agropecuárias, o Supercampo, que se juntou ao Clube Agro Brasil, que é o primeiro programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro. Essa união visa trazer descontos e vantagens adicionais para o produtor rural na compra de insumos, um assunto bom demais, você não pode perder, então não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Bom dia, estamos de volta, viu? Com imagens ao vivo de Belém, lá no estado do Pará. Nesse momento o céu aí está um pouquinho claro, né? Previsão de hoje na cidade deve ser de sol alternado com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas. O volume de chuvas previsto é de 16 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 23 graus e a máxima de 32. Vamos dando sequência com Bom Dia Produtor. Primeiro Marketplace voltado às cooperativas agropecuárias, o Supercampo, se juntou aí com o Clube Agro Brasil, que é o primeiro programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro. Essa união visa trazer descontos e vantagens para o produtor rural na compra de insumos. Quem vai trazer detalhes para a gente é o Walter Puga Júnior, que conversou com o diretor do Clube Agro sobre as vantagens que esse sistema de compra pode gerar para o produtor que for cadastrado nesse sistema. Acompanhe. Primeiro programa de relacionamento criado no Brasil, o Clube Agro já movimenta mais de 2 bilhões de reais. Isso, contato aí entre produtores rurais, revendas, né? Empresas que produzem insumos para o agronegócio. Eu tenho comigo o diretor do Clube Agro, o Eric Chinem, e ele vai explicar o que é o Clube Agro. Eric, obrigado por ter aceito o convite. Vamos detalhar o que é o Clube Agro e para que ele serve. Oi, Walter, boa tarde, obrigado pelo convite. O Clube Agro, Walter, ele é um programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro. Nós conectamos as marcas da indústria, os canais de venda ao produtor rural. O produtor rural cadastrado no Clube Agro, ele compra produtos dessas nossas marcas parceiras, acumula pontos, então ele recebe benefícios, né? Ele é reconhecido por essa compra que ele realiza. Esses pontos que são acumulados no Clube Agro, Walter, depois ele resgata por vouchers de desconto. E aonde ele resgata esses vouchers? Exatamente nos canais de vendas que são associados ao Clube Agro. Então, meu modelo de negócio, ele consiste em unir esses três grandes elos da cadeia do agronegócio, que é a indústria, os canais de venda e o produtor rural. O produtor rural, ele se cadastra no clube, Walter, acessando o nosso site, né, o www.clubeagro.com.br, ou ele faz o download do nosso aplicativo também, se cadastra através dessas duas mídias. A partir do momento que ele se cadastra, ele pode começar a registrar as notas fiscais de compra dele. Através desses registros, ele vai acumulando pontos, e esses pontos são gerados alguns vouchers para ele resgatar. Então, o nosso conceito, ele tem como grande propósito aumentar o poder de compra do produtor rural cadastrado no Clube Agro, Walter. Ele tem algum desconto, além desse voucher, que é uma premiação, vamos dizer assim? Ele compra produto mais barato através do Clube Agro? Sem dúvida, Walter. Obrigado pela pergunta. É bastante importante, porque hoje o produtor que está cadastrado dentro do clube, ele tem acesso a diversos benefícios de todas as nossas marcas parceiras, né? Quais são elas? A gente montou um ecossistema dentro do clube, Walter, que ele tem ali diversos segmentos dentro do agro, que tem marcas que não são concorrentes, muito pelo contrário, são complementares. Isso permitiu com que a gente trouxesse diversas marcas, grandes marcas do agro para dentro do clube como parceiros, como, por exemplo, a gente tem a Corteva em toda a parte de defensivos agrícolas, a gente tem a Brevante, toda a parte de sementes, a gente tem a Elanco, toda a parte de saúde animal, de medicamento de saúde animal. Nós temos a Mafre, num modelo de negócio muito focado em seguros rurais. A gente tem a própria Mosaic também, em toda a parte de benefícios em relação à linha de fertilizantes. E aí, como último grande player que nós trouxemos agora para o clube, a Supercampo. A Supercampo é um marketplace de grandes cooperativas brasileiras e que eles montaram ali uma espécie de lojas virtuais, né, para cada uma dessas cooperativas, e o produtor que está cadastrado no Clube Agro, ele compra de todas essas cooperativas e também das marcas que eu acabei de citar, tanto em preços mais relevantes, quanto também na pontuação.
Então ele ganha pontos para serem acumulados nessa fidelização que ele gera. Então ele compra produtos da Corteva, ele compra produtos da Mosaic, da Elanco, de todas essas marcas que eu mencionei, ele sempre vai ser reconhecido por isso. Ele vai acumular pontos em produtos que sejam que fazem parte do dia a dia dele, né, que são necessidades desse produtor, e ainda vai receber essa pontuação que depois lá na frente vira esse voucher de desconto. A Supercampo é uma proposta que envolve cooperativas, grandes cooperativas do país. Essa união do Clube Agro com a Supercampo traz descontos acentuados para o produtor, porque o produtor, com a alta dos custos dos insumos, está preocupado em obter alguma redução nesses custos. Eric, Clube Agro, Supercampo, trazem mesmo perspectivas de preços mais baixos? A situação do produtor hoje é bem complicada, né? Sem dúvida, essa parceria que a gente vem discutindo há bastante tempo com o Supercampo tem como objetivo justamente isso, né? Aumentar o poder de compra do nosso produtor rural. Esse é o nosso conceito dentro do Clube Agro. Por quê? A gente vê o agro, de uma forma geral, como uma potência, né, no Brasil. Nós somos um dos grandes players mundiais no agronegócio. Ao mesmo tempo, a gente vê também o custo desse produtor, ele muito alto, né? O custo para ele manter a produção dele, a safra dele, também é muito alta. Então, o nosso objetivo é levar para ele produtos mais baratos, produtos que sejam relevantes para ele, realmente focados no agronegócio, tanto em termos de precificação mais atrativa, quanto em termos de pontuação. Por que eu menciono muito, né? Bato muito nessa tecla da pontuação, porque esses pontos que ele vai acumulando quando ele compra em todas as lojas virtuais das cooperativas da Supercampo, depois viram esses vouchers de desconto. Então ele está deixando de pagar uma conta, né? Uma parte da conta dele, ele está recebendo isso como desconto. Então isso faz com que ele aumente cada vez mais o poder de compra dele, porque ele comprou hoje, ele acumulou pontos, numa próxima compra, o que vai acontecer? Ele vai receber uma parte dessa segunda compra que ele está fazendo, um bom desconto, um percentual relevante de desconto para ele também. Todo o sistema funciona online, através de computadores, acesso via internet? Exatamente, Walter. A gente tem tanto o ambiente online quanto o offline. Um dos objetivos do clube também é trazer essa digitalização para o agronegócio, trazer esse ambiente online cada vez mais próximo do produtor rural. Então, quando ele se cadastra no clube, ele vai no nosso site e faz o download do nosso aplicativo. Quando ele registra a nota fiscal dele de compra, ele também vai no nosso site ou no aplicativo. Mas quando ele resgata o voucher de desconto, que é de fato o principal benefício que ele tem dentro do clube, ele resgata tanto nos canais de venda, no ponto de venda físico, né, nas cooperativas que são as nossas parceiras, quanto também ele resgata esse voucher de forma online na plataforma da Supercampo. Então, naquelas 12 lojas virtuais que a Supercampo criou para as 12 cooperativas dela, o produtor ele vai resgatar esse voucher direto na loja virtual de cada uma das cooperativas dentro da Supercampo. Então, acho que o nosso modelo ele tem, tanto do ponto de vista offline quanto online, esse atrativo para o nosso produtor rural. Bom, você acaba de ouvir o Eric Schinen. Ele é diretor comercial do Clube Agro, agora nessa parceria, nessa união com o Supercampo, que congrega aí 12 grandes cooperativas brasileiras. É mais um modo, vamos dizer assim, uma maneira de negociar e tentar obter valores mais em conta. Muito obrigado, entrevista do Eric. Walter Puga Júnior, de São Paulo. O assunto agora é o eucalipto, que está presente na nossa alimentação diária através da agroindústria e muita gente não sabe do seu potencial. O Valdir Pacheco traz detalhes para a gente desse assunto. Olá! A cadeia produtiva de reflorestamento de eucalipto na indústria cada vez mais ganha significativa importância no mercado brasileiro. Além das inúmeras vantagens socioambientais, como a diminuição do desmatamento, o uso da madeira de origem sustentável gera emprego e renda e, portanto, colabora para o desenvolvimento econômico do país. Na geração de energia, a biomassa de eucalipto também desempenha um importante papel. Com a queima da biomassa, é possível extrair vapor para a geração de energia elétrica e também a fabricação de vários biocombustíveis.
Outro importante produto do eucalipto é a chamada celulose solúvel, um produto rico em celulose, muito limpo e muito utilizado na produção de tripas de celulose, pois são essas tripas de celulose que revestem as salsichas, linguiças e uma infinidade de embutidos. Quando você consome esses produtos, você está consumindo eucalipto. Essa celulose solúvel entra na composição de iogurtes, sorvetes, diversos doces, hambúrgueres, queijos, sopas e diversos outros produtos de consumo humano. Ou seja, nós estamos consumindo eucalipto diariamente por estar presente na industrialização de vários alimentos. Além da fabricação de cosméticos, na composição de revestimento das cápsulas, dos comprimidos usados por nós, diversos géis, até mesmo nos dentifrícios, ou seja, no creme dental. Também é utilizada na fabricação de lentes de contato, televisores e telas LCD. O Brasil produziu em 2020 21 milhões de toneladas de celulose, ou seja, 6,4% a mais que em 2019. E vai continuar crescendo, pois somos um grande produtor e consumidor de eucalipto, até onde as pessoas nem imaginam. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina está tocando um projeto de repovoamento de peixes nativos na bacia do rio Paranapanema. As espécies pilotos escolhidas pelos pesquisadores foram o dourado e o lambari. O repórter Mauro Andrade esteve por lá e traz mais informações. Nós estamos na Universidade Estadual de Londrina e vamos conversar com o professor Mário Orsi. Ele tem um projeto de repovoamento dos rios com espécies nativas. Professor Mário, conta um pouquinho para nós a história e a importância desse repovoamento com espécies nativas na bacia do Paranapanema. A questão é, todo o repovoamento feito hoje no Brasil, e isso é um dado que não é meu, é um dado de diversos pesquisadores que vêm levantando isso, são repovoamentos com eficácia baixíssima, muito baixa. Então, nos foi feito um convite para desenvolver um projeto inovador com uma soltura, com um cunho e um objetivo central dela de conservação e que ela fosse e pudesse trazer um protocolo novo com alta eficácia. Então, é dessa forma que surgiu esse projeto, em que nós fizemos diversos ajustes e tudo baseado na ciência e em ecologia. Então, a gente sempre traz a ideia desse projeto como fazer a soltura, que espécie utilizar e realmente aonde se soltar no local ideal, que é o que os grandes projetos, as grandes solturas não fazem. É de fundamental importância as características do peixe a ser solto. Por meio de seleção genética, identifica-se o peixe com as características mais próximas ao peixe selvagem, aumentando dessa forma a probabilidade de sobrevivência no ambiente. O primeiro de todos é a questão genética. Então, a gente procura ter um monitoramento genético em que a gente tenha um peixe que vá ser solto o mais próximo possível da sua característica selvagem. Isso geneticamente falando. Então é quase como se a gente soltasse indivíduos do próprio rio nesse local. E a grande maioria dos projetos não leva em conta, leva características zootécnicas de produção. E isso é muito prejudicial, muito ruim e traz uma ineficácia muito grande para solturas. Após estudos de populações e a diversidade de peixes no rio Paranapanema, foi escolhido o dourado e o lambari como as espécies pilotos para o repovoamento. Para o Baixo Paranapanema, é uma escolha que foi feita baseado no ecossistema do Baixo Paranapanema. Nós chegamos à conclusão que o dourado e o tambiú de rabo amarelo, que é um lambari, pudessem ser espécies piloto para essa nova soltura, vamos dizer assim, né? Onde o dourado seria de extrema importância, que ele agiria como um grande predador, ou seja, um efeito de cima para baixo, e o lambari de baixo para cima. Então seriam peixes moduladores do sistema. Outro aspecto importante é a escolha do local para a soltura dos peixes.
Então, esse local ele é buscado com georreferenciamento, onde a gente utiliza diversas ferramentas para ver a melhor qualidade do ambiente. Então, quanto mais preservado esse ambiente, quanto mais conservado esse ambiente, por exemplo, tributários do Paranapanema, ou o próprio trecho do Paranapanema que seja ideal, é onde nós vamos fazer a soltura, levando em consideração a biologia do dourado e a biologia do lambari. E eles não são soltos no mesmo lugar, né? Então são características diferenciadas, então esse local é escolhido a partir desse tipo de base de dados. Já temos resultados práticos acontecendo, inclusive com melhoria na comunidade de peixes, onde está sendo feito essa soltura. E para esclarecer, essa soltura ela é feita numa área só do Baixo Paranapanema e comparado a uma outra área que é feita a soltura tradicional. Testemunha. Né? Então, o nosso teste comparado com um modelo tradicional. E aí, a gente, comparando esses dois, nós já temos melhorias na área que a gente está fazendo o teste. Ok, professor Mário, obrigado pelas informações, sucesso aí nesse projeto importante, né? É um projeto importante na área de conservação, de sustentabilidade, enfim, ações que tornam a qualidade dos rios, não só do Paraná, mas do Brasil, melhores. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E agora a gente confere junto o terceiro episódio da série especial sobre a raça Sind, que foi produzida pelo Terra Pecuária. Confira. Uma raça e suas inúmeras aptidões. Oferecimento Sind Castilho, Fazenda Camparino, Sind Porangaba, Sind OT, Sind Cerrado, Sind J França, Sind Baguaçu, Sind Dom. Produção Terra Pecuária. Ele faz parte da mesa da família brasileira. É rico em nutrientes, muito saudável e versátil em seus derivados. Eu estou falando do leite. E aqui nessa mesa a gente já tem aí uma prévia de tudo que a gente encontra no nosso dia a dia. Um queijinho, uma coalhada, um doce de leite e a própria bebida. E aqui a gente também tem algumas peças indianas retratando o zebu leiteiro, que é sagrado na Índia. Então eu te convido, o episódio de hoje é sobre a aptidão leiteira da raça Sind e o leite A2A2. A grande virtude do leite do zebuíno é produzir os seus derivados, iogurte, coalhada, queijo, porque ela tem um teor de sólidos, são animais que seu leite tem um teor de sólidos mais elevado, um pouco mais elevado. E em alguns animais existe uma outra proteína, chama capa-caseína, que são dois alelos, aí o B, onde o homozigoto BB é aquele leite que é mais direcionado para os seus derivados. E são raros os animais bebê. Então o leite, a grande vantagem do leite da raça zebuínos, em especial do Sind, é a seguinte, não é o quantitativo, isso é o seu lado qualitativo. Quem cria o Sind e quer produzir leite, ele tem que pensar em agregar o valor. Essa agregação de valor está no queijo, no iogurte, com bebida láctea. Agregar valor. Esse é o desafio do pecuarista de leite no Brasil para aumentar a sua margem de lucro. Pois apesar de sermos o terceiro maior produtor de leite do mundo, com mais de 33,6 bilhões de litros anuais, os custos de produção com concentrados tiveram um aumento de 8,01% de janeiro a abril deste ano, o que nos leva à pergunta: como aumentar a lucratividade dessa cadeia leiteira que possui um rebanho com mais de 16 milhões de animais? O Sind é um coringa quando a questão é produção de leite a pasto. Primeiro, porque ele é uma raça extremamente rústica, tanto em questão de pastagem, de poder comer um capim de
uma baixa qualidade, de ficar sem um concentrado, super proteína, nem nada de uma alimentação super elevada. E segundo, porque ele tem uma pelagem que permite ele ficar no sol sem problema, ele tem cascos muito fortes, ele tem a questão da resistência a ectoparasitas. Isso faz dele uma raça perfeita para a produção de leite nos trópicos. Seja no Sind puro ou no cruzamento com raças leiteiras, os resultados de quem investe têm impressionado no mercado. O Sind na vaca girolanda, lusolanda ou na vaca comercial de leite tem dado uma heterose fantástica. E isso o mercado está entendendo. Hoje está aumentando muito a procura de touro, principalmente os touros que têm aptidão do Gen A2, que é o leite que não causa alergia. Esse é um trabalho que a gente também começou a fazer já faz algum tempo. E temos o Sindolando geneticamente A2, e o Sindolando vai ser uma realidade muito fantástica, porque é uma vaca mediana, come menos, alta produção e herda o gene do Sind da fertilidade. Porque tem vaca de leite que dá muito leite, demora para emprenhar. O Sindolando, as que eu tenho feito o trabalho, eu tenho Sindolando com 45 meses, indo para o terceiro parto. Então isso é muito importante para o pequeno e médio produtor. O pequeno e médio produtor precisa de uma vaca que pare, emprenha logo e continua dando leite. Na parte de leite, nós temos aí uma grande importância do cruzamento do Sind com o holandês e do Sind com o Jersey. Nós vamos pegar um volume de produção de leite dessas raças europeias e trazer o Sind para levar não só também a produção leiteira, mas trazer a sua rusticidade, a saúde de casco, a sua adaptabilidade ao meio ambiente, a sua resistência ao calor. A dupla função tão comentada da raça também se comprova no potencial dos bezerros, que podem ser usados na engorda para abate. Além de agregar a rusticidade, ele agrega no potencial de corte dos bezerros machos. Aqui a gente tem alguns cruzamentos que a gente coloca o Sind numa girolanda, numa holandesa, numa Jersey pura. No primeiro cruzamento já vai sair a F1, né? A mestiça com metade do sangue de Sind. E essa fêmea Sindolanda ou Sind Jersey vai conseguir produzir muito bem a pasto. E o macho Sindolando ou Sind Jersey, ele tem uma produção de carne muito mais acelerada. Então você consegue aproveitar o bezerro da sua vaca de leite. Por ser uma raça pura, o Sind se firma como um dos zebus com predominância no rebanho para a produção do leite A2A2. Atualmente no mercado, os leites consumidos em larga escala são o leite A2A1 e A1A1. O leite A2A2 é o leite da vaca, né, original. É o leite que não sofreu mutação. Essa mutação ocorreu há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, na beta-caseína. Existem vacas que dão leite A2, que é o leite original, tá aí, existem. E existem as vacas A1, que dão o leite com essa mutação que forma beta-casomorfina 7. Agora vai falar assim, Juliano, é fácil encontrar esse leite? Atualmente sim, mas não era tão fácil há alguns anos atrás. O leite A2A2 é indicado para pessoas que tenham alergia à proteína beta-caseína, mas indo muito além disso, ele é sinônimo de saúde no copo. Só para você ter uma noção, o leite A2 é o leite da cabra, da búfala, da ovelha, humano, é A2, ou seja, nós, de uma certa maneira, nós fomos preparados para usar esse tipo de leite A2. A partir do momento que você usa um leite onde você vai ter essa hidrólise no estômago, vai gerar essa beta-casomorfina 7, algumas coisas irão acontecer. Nós não fomos feitos para tomar esse veneno. Só para vocês terem uma noção, esse leite A1, em crianças recém-nascidas, isso aí tem um monte de trabalho mostrando isso, ele ocupa receptores no cérebro, como eu falei, e um dos lugares é o bulbo cerebral de crianças recém-nascidas,
podendo alterar a respiração dessa criança. Então existe uma síndrome da morte do berço, onde a mãe coloca no berço, dá uma mamadeira, na hora que vai acordar de manhã, infelizmente encontra a criança em estado ruim ou até em óbito, porque a morfina anestesia esse bulbo. A gente vê no mercado brasileiro o leite em pó, é tudo A1. Dificilmente você vai encontrar um leite em pó A2. Dr. Juliano lembra muito bem como ficou conhecendo a raça Cindy. Eu fiquei sabendo num curso, né, as zebuínos, como por exemplo a gira, a Cindy, opa, né, e eu fui atrás para ver, né, realmente é verdade. Aí eu prescrevi para um paciente meu uma vaca, escrevi, compra uma vaca para o seu filho, tá? Porque o seu filho precisa tomar o leite A2A2. Então a maior probabilidade de você dar para o seu filho um leite A2A2 é comprando uma raça Cindy. Eu até anotei no receituário, escrevi Cindy para ele. Aí ele foi atrás da raça Cindy e conseguiu encontrar o seu Adaldio Castilho, né, na região ali de Catanduva, Novo Horizonte, e adquiriu a vaca com o seu Adaldio. E essa vaca, você faz a genotipagem dessa vaca através dos pelinhos, né? Você puxa os pelinhos do rabo da vaca, manda analisar, é barato, não é caro, né? O Embrapa que faz isso, manda analisar a genotipagem e vê lá, essa vaca dá o leite A2A2. Então você separa essa vaca, você toma esse leite A2A2 garantido. E realmente, o que eu notei? Algumas, principalmente crianças, né? Você começa a melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Eu faço isso hoje para todos os meus pacientes. Se você for no meu consultório com unha encravada, eu vou falar para você trocar o leite. Porque você tem o conhecimento, você quer fazer a pessoa melhorar, mas eu não sinto nada. Você não sente nada ainda, tá? O seu corpo, ele tenta lutar para que você não sinta nada. Mas uma hora você vai sentir. Em se tratando de números, seu Adaldio nos fez questão de apresentar duas vacas que comprovam o potencial leiteiro dessa raça, Paz e Belga. E a Paz se tornou a vaca mais importante do mundo na quantidade e longevidade de produção, persistência. A Paz era uma vaca de campo. No 5º parto, nós domamos ela para leite e ela já fez na primeira lactação, uma lactação de 9.384, 11 meses e meio. Aí ela pariu, fez mais outra lactação, ela fez 4 lactações emendadas sem secar nenhum dia. Produziu 21.800 quilos de leite e é uma vaca de 650 quilos, era uma vaca de dupla função, mas que não tinha sido trabalhado o leite. Então, ela produziu leite 1.260 dias sem parar. Ela emendou os partos. E a BCZ criou uma categoria, torneio persistência. A vaca tem que ter 6 meses de parida e prenha. A Paz venceu 3 anos seguidos o Uberaba. Um ano ela foi 8 meses de parida, 7 meses de barriga, ela produziu 25 quilos. Então ela tem um histórico de quantidade de leite no PMGZ Leite, é uma vaca emérita, poucas vacas no mundo fez 4 lactação emendada, eu não tenho conhecimento de nenhuma outra raça, e ela hoje tem 3 filhos em Centrais, onde é exportado muito sêmen. Nós estamos com a Belga, é a outra vaca fenômeno de produção de leite dentro de torneio leiteiro. Ela foi em Uberaba 6 anos seguidos no torneio leiteiro. Então mostra que ela tem uma alta fertilidade e ela quebrou o recorde que era da Paz de 34 quilos. Ela quebrou em 2015, a Belga, 37 quilos. Voltou em 2016, 40,5 kg. Voltou em 2017,
43,63 kg com pico de 48. Não restam dúvidas de que o Sind veio para ficar entre as grandes raças de leite do Brasil. Para isso, existe um caminho longo, onde os criadores precisam se unir em prol de mais informações zootécnicas. É uma raça que ainda falta um pouco mais de números, de dados. Então, eu estou me tornando um pouco chato com os criadores, batendo na tecla de que nós precisamos avaliar mais. Ainda temos muitos criadores que ficam no empirismo. Eu acho que já estamos chegando na genômica, a genômica já está aqui, já é uma realidade, mas precisamos alimentar mais essa genômica. E essa genômica só é alimentada através de provas zootécnicas, que é o ponderal e um controle leiteiro. Então precisamos de informações técnicas, dados estatísticos. E esses dados estatísticos é através de participar do PMGZ, como um programa de pacote e no PMGZ Max Leite, um programa de controle leiteiro. Então, de fundamental importância que os criadores da raça Sind entendam isso. Precisamos aumentar os números. E só assim o criador poderá realmente conhecer o seu rebanho. Esse é o meu café da manhã, é natural. Raça e suas inúmeras aptidões. Oferecimento Sind Castilho, Fazenda Camparino, Sind Porangaba, Sind OT, Sind Cerrado, Sind J França, Sind Baguaçu, Sind Dom. Produção Terra Pecuária. Vou te convidar para participar comigo do Bom Dia Produtor, enviando a sua dúvida ou sugestão através do nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 998631001. De repente quer mandar um abraço para alguém, contar para a gente de onde você está assistindo a nossa programação. É só mandar uma mensagem aqui para a gente e no próximo bloco eu volto para falar sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro. Não sai daí porque a gente também recebe nos nossos estúdios a advogada Luana Ruiz para falar aí sobre questões de terras invadidas por indígenas. Tudo isso e muito mais informação aqui no Bom Dia Produtor. Não sai daí. Bom dia, estamos de volta com imagens ao vivo de Pouso Alegre, interior mineiro. Nesse momento o céu está nublado com chuva e previsão para hoje aí tem de chuva, ao longo do dia, com alguns períodos de melhoria. O volume de chuvas previsto é de 24 milímetros. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 18 graus e a máxima de 26. Vamos dando sequência com o Bom Dia Produtor? Com a estiagem, a agricultura paranaense contabiliza redução na safra da soja, milho e também do feijão. Todas as informações com a Kaile Rodrigues, a partir de agora, que está ao vivo na nossa redação. Kaile, bom dia para você, é isso mesmo? Redução na estimativa, então, da safra soja, milho e feijão? Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. É isso mesmo, né, Vinícius? A gente viu imagens aí de Minas, né? Um contraste bem complicado, bem diferente ali do estado do Paraná. A crise hídrica, que já se estende de forma mais severa desde meados de 2019 no Paraná, somada à temperatura ambiente de solos excessivamente elevada, ampliou a estimativa de perdas para o setor agrícola do estado. Um levantamento preliminar aponta que o valor nas três principais culturas, nós temos até imagens aí para o pessoal colocar, né? As principais culturas, soja, milho, feijão, está em torno de 24 bilhões com tendência de aumento. No final de janeiro, quando o Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, consolidar os números, será possível dimensionar o prejuízo de forma mais concreta em cada uma das regiões. Além dessas culturas, o novo relatório deve registrar redução também em outras atividades agrícolas, entre elas a batata, tabaco e frutas.
As perdas conferidas pelos técnicos no campo estão sendo surpreendentes e está bem e em evolução também, né? A seca ela está prejudicando mais as áreas agrícolas, essas áreas produtoras, né, Vinícius? Como a gente bem tem acompanhado por aqui, levando todas as informações para os produtores da região, a seca está bem complicada por lá e nós seguimos acompanhando tudo, viu, Vinícius? Outras informações estão à disposição no nosso portal sba1.com. Kaeli, obrigado pela sua participação, para você um ótimo dia e a gente segue acompanhando de perto esse assunto. Ontem, inclusive, fizemos uma entrevista aqui no Bom Dia Produtor justamente sobre esse assunto para avaliar como estão todos os impactos dessa situação e torcendo aí para que a chuva volte para essa região. Mudar um pouquinho de assunto, em São Paulo, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, vai ter um desconto triplicado e parcelamento em 2022. Você tem informações agora com Gustavo D'Angelo. O IPVA 2022 aqui em São Paulo será mais caro, isso por conta da valorização dos veículos em 2021. Houve alta de 22,54% em média, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Para aliviar para os donos de veículos, o governo do estado de São Paulo disponibilizou o parcelamento do IPVA em até 5 vezes, de fevereiro a junho, com 5% de desconto. Anteriormente, era possível quitar em até 3 vezes. Outra possibilidade é optar pelo pagamento em até 12 vezes por aplicativos que oferecem serviços de pagamentos do IPVA. Muitos proprietários de veículos também podem garantir um desconto de 9% se a escolha for o pagamento em cota única. Isso com o pagamento em janeiro, de acordo com o final de placa. Há também a possibilidade de pagar o imposto em fevereiro, com 5% de desconto em cota única. O IPVA pode ser pago na rede bancária autorizada, nas casas lotéricas, utilizando o código Renavan. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Mais uma vez é hora de Agroclima com a Renata Ferreira. Renata, bom dia para você novamente. Quais as informações? Vinícius, como eu disse aqui no Agroclima, uma frente fria avançou pela costa da região sul para a região sudeste e tem provocado chuva nessas regiões nesta semana. A frente fria chegou ao sul e atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e provocou pancadas isoladas. Deu uma aliviada no calorão. Os ventos ganharam força ao longo do dia. As rajadas variaram entre 50 e 70 km por hora, mas apesar da volta da chuva, hoje o tempo segue firme novamente aí no estado gaúcho. E quando se fala em umidade do solo, a situação ainda continua crítica aí no Rio Grande do Sul. Resultado da pouca ou até mesmo a falta de chuva nos últimos meses. No estado, cerca de 123 municípios já decretaram situação de emergência por conta aí da estiagem. Agora, por outro lado, hoje a frente fria avança pela costa do sudeste. Um novo corredor de umidade volta a se formar entre a região, atingindo também áreas do centro-oeste e norte do país. E, claro, provocando chuva forte e persistente nessas 3 regiões nos próximos dias. Em cidades de Minas Gerais, os volumes acumulados podem chegar aos 100 milímetros até domingo, dia 9 de janeiro, viu? A chuva acontece de forma persistente entre o litoral do Paraná e de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. Muita atenção para essas áreas que podem acumular grandes volumes de chuva até o fim do dia. O risco para alagamentos e deslizamentos de terra é alto. A chuva forte também se espalha para outras partes do Pará, Tocantins, sul do Maranhão e também do Piauí. Entre a terça-feira e a quarta-feira foram mais de 80 milímetros de chuva em municípios do Maranhão, Pernambuco, Piauí e leste também do estado do Pará. A chuva deve persistir nos próximos dias em áreas do Nordeste, com volumes variando entre 50 e 100 milímetros. No início desta semana, o nível do rio Tocantins já estava quase 12 metros acima do seu leito normal, sobre municípios do Pará, Maranhão e também Tocantins. Apesar dos temporais no oeste da região, ao longo desta quinta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens em áreas mais ao leste, principalmente no litoral e boa parte aí da Bahia. E a possibilidade de chuva
é baixa. No Centro-Oeste, a chuva volta a cair de forma mais persistente ainda em Mato Grosso, também em Goiás, com tempestades e trovoadas. Mato Grosso do Sul também ganha um reforço da chuva e pode ter temporais ao longo aí dos próximos dias. No entanto, ao longo da próxima semana, a chuva vai perdendo força e já pode vir novamente intercalada com períodos de sol, auxiliando assim na retomada dos trabalhos em campo. Na região norte, que já vem tendo grandes volumes de chuva, especialmente entre o Tocantins e o Pará, deve continuar com chuva persistente também nos próximos dias, o que também vai auxiliar mais na continuidade da elevação dos rios. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. Hoje a previsão vai para o Glaudinei Tertuliano, de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Glaudinei, obrigada pela sua participação, viu? E olha só, hoje e amanhã o sol alterna com pancadas de chuva, com possíveis trovoadas. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34. Sábado e domingo as pancadas devem continuar e a temperatura máxima não passa dos 33 graus. Essa outra previsão vai para o Lucílio Dias, de cidade de Anagé, na Bahia. Agradeço também a sua participação. Os próximos dias serão de chuva por aí, viu? Hoje a previsão é de chuva rápida e isolada, com temperatura mínima de 23 e máxima de 33. Amanhã as pancadas de chuva devem continuar. No sábado e domingo o tempo continua nublado, chuva ao longo do dia e com possíveis trovoadas. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos 4 dias aí na sua cidade, então envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67-99264-7810. Estou no aguardo, hein? Forte abraço a você. Tchau, tchau. A Operação Padrão, deflagrada pelos auditores fiscais federais entre postos e portos, já dura cerca de uma semana. O movimento dos fiscais dificulta e atrasa as exportações brasileiras de produtos agropecuários. Direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, Walter Puga Júnior tem muitas informações a respeito desse assunto. Puga, essas operações lentas dos fiscais, o que elas têm causado aí para o pessoal? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É o reflexo, né, dessa mobilização dos auditores fiscais federais agropecuários, né, na produção, na exportação, até na importação de produtos e insumos do agronegócio, já começam a causar problemas para quem atua no setor. Ainda não há, de fato, um levantamento sobre os prejuízos, os impactos reais, mas lideranças do setor do agronegócio e da agroindústria já mostram preocupação com atraso nesses processos de certificação sanitária, despacho aduaneiro. Veja, cargas de produtos agropecuários, algumas com destino para a China, estão paradas nos portos e há filas de caminhões nos entrepostos de fronteira, por exemplo, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, com itens importados da Argentina, do Chile, do Paraguai, segundo relatos feitos a jornalistas do jornal Valor Econômico. Viu? Os exportadores classificam essas medidas adotadas pelos fiscais como de adiamento, vamos dizer assim, né? Ficam adiando a documentação. Os relatos sobre os atrasos nas centrais de certificação para a liberação de trânsito de cargas de carne já inspecionada nos frigoríficos também têm ocorrido. Um ofício, aliás, da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, da BIEC, foi remetido às empresas associadas na semana passada. Bom, o que diz esse ofício? Diz que a essência da mobilização dos auditores é criar ainda mais embaraços e paralisações. Aliás, a Abrafrigo também já se manifestou. Está começando a gerar problemas, né? Disse Paulo Mustefaga, ele é presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo. É preciso buscar diálogo e solução urgente, disse o presidente da Abrafrigo. E mais, sem prejuízo à produção brasileira. A população depende de alimentos, ele disse, e de empregos gerados pelo setor. Mas não para aí não. A Associação Brasileira de Proteína Animal também mostra preocupação e pediu a atuação da ministra Tereza Cristina em caráter emergencial para resolver os problemas causados aí pela mobilização dos fiscais, que, por sua vez, querem, na verdade, reajuste salarial e abertura de concursos para a contratação de novos fiscais, né? Bom, o que ocorre é que em 48 horas as agroindústrias já informavam comprometimento de linhas de produção em patamares de 60%, segundo a ABPA.
Bom, toda essa movimentação é uma forma de pressionar o governo federal para ajuste salarial, reajuste salarial e realização de novos concursos públicos, como eu disse, né? Agora, isso já afeta até outros setores, né? Como, por exemplo, setor de trigo. A mobilização já afeta comércio de milho, vinho, até alpiste, né? Em Santa Catarina, por exemplo, divisa ali com a Argentina, cerca de 90% das cargas que passam pelo entreposto catarinense, né, precisam de rígido controle sanitário para evitar, por exemplo, a entrada de pragas, como aquela, por exemplo, citada que atinge a maçã lá em Santa Catarina, né? Bom, há lá apenas 3 engenheiros agrônomos nesse terminal, nesse entreposto, né, que fica em Santa Catarina. Um médico veterinário trabalhando no local recebe até 150 caminhões por dia, cada funcionário, em casos, há funcionário doente, o outro em férias, e a equipe conta com apenas 2 pessoas. Há reclamações lá também. Resumindo, há reclamações também dos fiscais federais. Agora, setor de trigo, eu falei agora, vou lembrar, a operação padrão dos fiscais federais, que já dura, aliás, uma semana, tem causado problemas também para moinhos de trigo de São Paulo. Segundo a Abitrigo, Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, 3 navios já estão parados no Porto de Santos à espera de desembaraço aduaneiro. Eles trazem 100 mil toneladas de trigo da Argentina, volume equivalente ao consumo mensal do estado de São Paulo. Os moinhos nos avisaram que, se a situação persistir, haverá risco de desabastecimento de trigo e de derivados de trigo em São Paulo. Quem disse isso foi Rubens Barbosa, ele é presidente da Abitrigo. Aliás, segundo ele, os moinhos trabalham com estoque baixo, há um risco de falta de pão e massas, e isso é real. Ontem, no final do dia, aliás, a Abitrigo informou que o Ministério da Agricultura havia determinado a liberação de várias cargas no período da tarde. Resumindo, essa mobilização dos auditores fiscais federais agropecuários, né, os fiscais agropecuários que atuam nas aduanas brasileiras, já causa problemas para o agronegócio. Isso tudo vai repercutir no faturamento, na receita que o país tem mais adiante. É com você. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais detalhes aí do mercado do agronegócio já na manhã dessa quinta-feira. Vou para mais um intervalo comercial. Quero lembrar você que dá para acompanhar a nossa programação aí pelo site sba1.com. Inclusive, o site está de cara nova, viu? Se você ainda não deu uma passada por lá, acessa o layout novo. Tá um site muito bacana para você conferir tudo de perto. Temos a participação ao vivo pelo Facebook também, do Canal do Boi. Basta você digitar Canal do Boi ou Sistema Brasileiro do Agronegócio que você consegue assistir aí a nossa transmissão ao vivo pelas redes sociais. Também pela NET Claro TV, canal 190 e 690. E nos finais de semana, o Agrocanal pela Sky, canal 241. No próximo bloco, a gente fala sobre o marco temporal. Não sai daí que eu volto já. Está claro, com poucas nuvens, e a previsão hoje na cidade deve ser de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 15 graus e a máxima de 28 graus. E dando sequência ao Bom Dia Produtor, a gente segue até a nossa redação, vai conversar com Douglas Silvério, que já está por aqui. Douglas, bom dia para você, seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Quais as informações para essa manhã? Olá, Vinícius, bom dia para você e para todos que acompanham a nossa programação. O primeiro destaque que eu trago para vocês é que o prazo final do plantio da soja em Mato Grosso do Sul encerrou aí no último dia 31 de dezembro. Os produtores terão até o dia 10 de janeiro para o registro da área plantada, segundo a lei número 3.333. É obrigatório informar a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO. O registro deve ser feito no site da entidade, no site da agência, e a não declaração ao órgão pode acarretar aí em penalidades ao agricultor. Em virtude da estiagem que o estado enfrenta aqui em Mato Grosso do Sul, são previstas aí uma quebra de produtividade do grão. O governo do estado decretou nesta semana uma situação de emergência em 79 municípios para minimizar aí os impactos. O setor tem buscado também apoio do governo federal. Segundo o monitor de seca da Agência Nacional de Água, a ANA, todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão enfrentando seca moderada a extrema. Esta notícia e outras informações estão disponíveis lá no nosso portal, o sba1.com. Aproveito para destacar para vocês que daqui a pouquinho já vai estar disponível também o novo episódio do podcast Agroclima, apresentado pela Renata Ferreira, que traz aí as atualizações das condições climáticas em regiões produtoras do Brasil.
E no final do dia, o novo episódio do podcast Agrodinheiro com Fabiano Reis, que traz as atualizações e o fechamento do mercado financeiro. Com isso, eu encerro minha participação. É com você, Vinícius. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Um abraço para você, para todo o pessoal da redação, trabalhando bastante aí para garantir as melhores informações do agronegócio brasileiro. A gente tem agora uma reportagem do Valdir Pacheco, que fala sobre cooperativas que se juntam para ampliar a área plantada com arroz e milho, sem prejudicar nascentes e nem desmatar. Valdir, é com você. Há 10 anos, na lavoura do Rogério, que fica em Mineiros, sudoeste de Goiás, os fertilizantes químicos foram substituídos pelos bioinsumos. A produção do material biológico é toda feita na propriedade. Cada um desses vai uma bactéria, né? E a gente adquire as cepas, né, os meios de culturas e faz a multiplicação. Cada bioreator desses faz 1.500 litros. Segundo o produtor, a troca trouxe maior rentabilidade e qualidade para a lavoura. O maior benefício é o econômico, né, que você reduz bastante o custo, é um custo que você vê já de forma imediata, nos primeiros 2 a 3 anos começa a reduzir bastante seu custo, e a questão do equilíbrio, né, o equilíbrio do ambiente, né, como você acaba não interferindo quimicamente no ambiente, com o uso de alguns defensivos, usando só o biológico, você consegue ver a vida voltando no meio da sua lavoura, né, inimigos naturais, presença de muitos tipos de inimigos naturais que a gente não via antes, controle natural de lagartas, controle natural de algumas percevejos, por exemplo, de alguns nematóides que a gente não via quando usava muitos químicos. Quando a gente começa a equilibrar o sistema, começa a usar bactérias, fungos, que são benéficos, né, reestruturar, a gente fala de fazer um reset, né, começar de novo, dar vida para o solo, né, porque a base da nossa agricultura é o solo. Então, se você tem um solo sem vida, você não consegue ter uma planta com vida também. Os bioinsumos são produtos de origem biológica, como bactérias, fungos e protozoários usados para a fertilização do solo e controle de pragas. Um levantamento mostra que em Goiás, 16% das lavouras de soja e 22% do plantio de milho safrinha já usam biodefensivos. Mas a partir de agora, esse índice deve aumentar com o incentivo e investimento do governo do estado. Goiás lançou o projeto de bioinsumos e foi o primeiro estado do país a adotar uma lei específica para o setor. O objetivo do programa é incentivar produtores e fomentar a pesquisa e a tecnologia. Os bioinsumos é uma tecnologia antiga, já é estudado há muitos anos pela Embrapa. E hoje o que nós estamos querendo é acelerar este processo e fazer uma utilização de mais cepas nas nossas lavouras por ter baixo impacto ambiental. Então hoje o produtor já conta com a informação, já conta com estudos e agora nós vamos aí acelerar este processo de pesquisa para poder validar ainda mais cepas e dar ao produtor tudo aquilo hoje que ele precisa, que é um conhecimento dos bioinsumos. O governo anunciou um investimento de 8 milhões de reais para o setor. Quem já conhece a tecnologia garante que os bioinsumos são a melhor alternativa para a agricultura. Eu acredito que não tem volta não. Acho que a questão dos insumos esse ano já está absurdo de alta. A previsão para 2023 é pior ainda, né, de alta mais acentuada, de falta de muitos insumos também. Isso é mais preocupante do que o preço. Se você tem o preço e consegue comprar, é uma coisa. Se você não tem o preço, mas não consegue comprar, é outra, né? Então, eu acho que veio no momento oportuno. Em maio, o governo federal lançou um projeto nacional de bioinsumos, também para incentivar produtores de todo o país. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, mas daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito do setor do agronegócio. Sim, ok. Bom, eu lembro a vocês que o site do portal esba1.com está de cara nova, viu? Se você ainda não deu uma passadinha por lá, dá uma corrida no nosso site, fica por dentro aí de todas as movimentações. As principais informações do agronegócio estão sempre disponíveis lá no nosso portal, você pode ficar por dentro de todas elas. Além disso, você ainda tem a chance de acessar o nosso site e conferir
informações aí a respeito também das nossas agendas de leilões. Todas as informações estão disponíveis para você, o pessoal sempre trabalhando bastante. Vou dando sequência aqui com um bom dia. Foi liberado ao setor sucroenergético 3 novas variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de São Paulo. Gustavo D'Angelo esteve por lá e trouxe informações a respeito desse assunto, que é muito importante para o setor do agronegócio. A gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo, procurando informações a respeito disso. Inclusive, existem reportagens no portal sba1.com falando sobre esse assunto, que é um assunto que está sempre em voga aqui nas lentes do Canal do Boi. Foi justamente por isso que o Gustavo D'Angelo foi atrás dessas informações e traz uma reportagem completa para a gente. A partir de agora, o setor sucroenergético brasileiro conta com mais 3 variedades de cana-de-açúcar. A IAC SP 046007, IAC CTC 052562 e IAC CTC 059561 foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de São Paulo. E a liberação oficial ao setor ocorreu em Ribeirão Preto durante a reunião do Grupo Fitotécnico IAC, quando também foi disponibilizado o boletim técnico com informações do Censo Varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil, safra 2019-2020, e na região Centro-Sul, safra 2021. Com características de alta produtividade, modernidade e adaptação ao plantio e à colheita mecanizados, as novas variedades chegam para ampliar o leque de opções de material vegetal para canavicultores e usinas, e já tem aprovação de usuários. O pacote tecnológico que caracteriza as 3 novas variedades envolve elevada produtividade ao longo dos cortes, alto teor de sacarose, resistência às principais doenças da cultura e porte ereto, com indicação para diversos ambientes e ótimos desempenhos em diferentes regiões brasileiras. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Estou indo para mais um intervalo comercial, mas lembra você que daqui a pouco a doutora Luana Ruiz, que já está aqui nos nossos estúdios, traz esclarecimentos aí sobre conflitos agrários envolvendo produtores rurais e indígenas. São informações que a gente aqui do Canal do Boi vem trazendo para vocês há algum tempo, assunto muito importante. Enquanto isso, você dá uma passadinha no portal sba1.com, confere um pouco mais do nosso portal e também aproveita para tomar aquele cafezinho rapidinho enquanto a gente dá um intervalo aqui. Daqui a pouco estamos de volta, não sai daí. Estamos de volta com Bom Dia Produtor e agora sim a gente entra no assunto do marco temporal, fala também sobre terras que foram invadidas por indígenas e produtores rurais que tentam reaver a posse dessas terras já há algum tempo e não conseguem ter sucesso. E a gente vai conversar agora com o repórter José Cunha, que traz alguns detalhes, um panorama de como é essa situação aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para a gente trazendo alguns esclarecimentos, explicando como que tudo isso funciona. Zé, bom dia para você, obrigado pela sua participação. Quais as informações que você traz para a gente? Olá, Vinícius, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Produtor em todo o Brasil. Olha só, Vinícius, aqui no Mato Grosso do Sul, estado com a 2ª maior população indígena do país, a situação, como em outras regiões do país, também segue bem indefinida, viu? Lideranças políticas, lideranças indígenas e também produtores rurais não conseguem entrar aí num consenso. Lembrando que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em todo o estado de Mato Grosso do Sul já são mais de 80 mil indígenas distribuídos aí em 8 etnias e presentes em 29 municípios aqui do estado. Olha só, Vinícius, cerca de 150 propriedades do estado estão com esse problema, estão invadidas, né? Os produtores rurais, como você disse, tentam reaver a posse de suas terras. Algumas dessas propriedades, inclusive os produtores já têm a liminar, mas não conseguem fazer com que ela seja cumprida. Aqui no estado, a região mais crítica, né, onde se encontra mais tensa essa questão dos conflitos entre indígenas e produtores rurais, fica na região de Dourados. Em setembro do ano passado, estava marcado aí para ter uma votação, porém o ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez um pedido de vista, suspendendo o julgamento sobre a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas aqui no país, deixando o retorno para a votação ainda sem uma data definida. Lembrando que, pela tese do marco temporal, os indígenas só poderiam reivindicar as demarcações de terras na quais eles já tivessem
antes da promulgação da Constituição Brasileira, que foi em 1988. Em todo o estado, mais de 150 propriedades, como nós falamos, cerca de 150 propriedades e se encontram invadidas. Olha só, no Congresso Nacional tramita uma proposta de emenda à Constituição desde 2015 que sugere a indenização a produtores rurais de áreas declaradas como indígenas e homologadas, né? Só que essa decisão ainda não foi aprovada. A União seria autorizada a indenizar a terra nua, ou seja, o imóvel rural que não tem nenhum investimento, que é autorizado a utilizar em práticas rurais, e não somente as benfeitorias determinadas pela propriedade. Então, olha só, Vinícius, uma situação ainda realmente bem complicada ainda, não tem, como a gente diz, ainda uma data definida, né? Não temos ainda uma informação de uma data definida para essa votação e, por enquanto, o conflito segue, o consenso eles não conseguem entrar e a discussão segue aí ainda sem nenhuma previsão de resolução desse problema, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas também em todos os estados do Brasil, onde se enfrentam esse problema aí, Vinícius. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Zé, obrigado pela sua participação. Pois é, situação muito complicada aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Outros estados também enfrentam problemas como esse, mas hoje a gente fala um pouco mais específico aqui do nosso estado, claro que aborda também de uma maneira um pouco mais nacional. Mato Grosso do Sul enfrenta esse problema já há algum tempo, como o José disse, são cerca de 150 produtores em situação de invasão que buscam o direito de suas propriedades. E a gente, para entender um pouco mais dos detalhes que envolvem todo esse assunto, está recebendo aqui no estúdio a advogada que é especialista nesse tema, Luana Ruiz. Luana, bom dia, obrigado pela sua participação. Já vou começar te perguntando aí a respeito de quando a gente fala sobre os produtores que receberam o direito à reintegração de posse, só que elas ainda não foram cumpridas. Alguns aguardam há vários anos, não conseguem voltar para casa. O que a gente tem de expectativa sobre esse tema, né? O que essa reintegração de posse realmente está significando para esses produtores? Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre isso. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo este assunto tão caro para o nosso estado do Mato Grosso do Sul, mas para o agro brasileiro como um todo, porque nos coloca numa situação de grande instabilidade. A questão da reintegração de posse, nós tivemos por muito tempo, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, diversas áreas com liminar de reintegração de posse e essas reintegrações de posse não estavam sendo cumpridas. O não cumprimento da reintegração de posse, quando ela está vigente e não é cumprida, é uma questão de dificuldade de logística, uma questão da Polícia Federal ter que atender diversos critérios. Existe uma cartilha que regulamenta esse cumprimento. Várias entidades têm que ser ouvidas, tem que ter uma participação de entidades da sociedade civil organizada. Então, esses pormenores dificultam o cumprimento. E na prática, esse tempo necessário para organizar a logística do cumprimento de reintegração de posse fez com que os recursos, em especial do Ministério Público Federal, que argumenta que a invasão não é invasão, é uma retomada legítima, esse tempo permite que os recursos do Ministério Público avancem na esfera do Poder Judiciário até chegar a uma decisão, em regra, do Supremo de suspender aquela liminar. Então, basicamente, nós tínhamos liminares vigentes, existe um tempo necessário para otimizar a logística de cumprimento da liminar e esse tempo necessário é o tempo que o Ministério Público se utiliza para recorrer e o Poder Judiciário, dando o aval na tese do Ministério Público Federal de que se trata de retomada legítima, vem e suspende as liminares. Então, são duas situações. Liminares vigentes e não cumpridas por conta dessa necessidade de logística e outra coisa muito importante também, a promessa do derramamento de sangue, porque os índios, diante do Estado brasileiro, diante de uma decisão judicial, prometem resistir até a morte porque não se submetem às instituições nacionais. E é isso com que faz com que a Polícia Federal, com que a FUNAI, com que os órgãos ali responsáveis pelo cumprimento da reintegração de posse busquem tomar todas as cautelas possíveis e isso é o tempo que o Ministério Público ganha para recorrer e conseguir, então, a suspensão das liminares. Então, temos as liminares deferidas, vigentes e não cumpridas por conta disso, desse risco de conflito, dessa promessa de derramamento de sangue e, por outro lado,
num outro momento, as liminares suspensas pelo Supremo, porque o Supremo embarca na onda do Ministério Público Federal de entender que precisamos recuar, o Estado brasileiro precisa recuar na manutenção da ordem, porque os indígenas prometem resistir até a morte. A gente tem um ponto de contradição dentro disso, porque a lei diz que a tomada da posse ao arrepio do devido processo legal é crime, não pode invadir, você não pode tomar à força. Mas quando o produtor então consegue essa reintegração de posse e ela não é cumprida por conta de uma promessa de derramamento de sangue, a situação continua exatamente do mesmo jeito que está. O produtor continua ficando invadido por muitos anos e quase nunca consegue voltar para essa propriedade. É um ponto de contradição que a gente tem? Não é um ponto de contradição, é uma anomalia jurídica, porque quando eu tenho um ponto de contradição, eu tenho duas coisas com base legal que se contrapõem. Aqui não, eu não tenho base legal que justifique a tomada da posse na força, eu não tenho nenhuma previsão normativa, quer seja uma norma inferior ou uma norma constitucional, que dê base e amparo para a retomada dos indígenas para as invasões de propriedades privadas. Então eu tenho uma ilegalidade, uma flagrante ilegalidade que vem sendo legitimada por interpretações do Ministério Público Federal que a consideram um ato legítimo e uma pressão em cima do Poder Judiciário do derramamento de sangue. O Poder Judiciário cede, então, a essa pressão. Então, eu entendo que é uma anomalia jurídica. Qual que é a responsabilidade que os órgãos públicos têm sobre os produtores que estão em situação de invasão? A gente ouve muitos questionamentos, principalmente viajando pelo interior do Mato Grosso do Sul. A gente produziu há um tempo uma série de reportagens focada nesse assunto, e o que a gente ouve é que eles se sentem totalmente abandonados e que não são atendidos da mesma maneira como os indígenas são. Qual que é a responsabilidade dos órgãos públicos quando a gente fala desse assunto? Nenhuma. Não é uma responsabilidade. Na verdade, nós somos vítimas da irresponsabilidade dos órgãos públicos, porque responsabilidade nenhuma recai sobre os órgãos públicos quando, repito, Ministério Público Federal, procuradores federais que representam a FUNAI, no caso, advogados públicos que representam a autarquia, vão ao Poder Judiciário, e aí entra o tripé desse contexto, que é o próprio Poder Judiciário anuindo com a questão da invasão. Responsabilidade nenhuma recai sobre eles e nós somos as vítimas da irresponsabilidade. Agora, uma coisa que muita gente busca entender é por que as invasões acontecem e qual é o respaldo que os indígenas têm para entrar nessas propriedades. Tem aquele assunto que a gente já comentou aqui, que fala sobre a cosmologia, a oralidade das coisas que são contadas, a gente tem estudos antropológicos em muitas propriedades, mas qual que é o respaldo? Porque se você ainda não entrou numa terra, não tem como você ter estudado sobre ela. Por que eles invadem essas propriedades, então? De onde vem esse aval, de onde vem esse incentivo? Como que isso está acontecendo hoje? Do contexto histórico brasileiro. Nós vimos nas notícias nacionais que o atual governo, a diminuição dos conflitos fundiários no atual governo. Então, nós temos um percentual absurdo de diminuição de conflitos fundiários, porque nós temos um governo direitista, nós temos um governo que preserva a propriedade privada, que nos dá essa garantia e que passou a tirar o oxigênio das ONGs, porque as invasões, elas são fomentadas, elas são financiadas por ONGs que alegam defender os direitos dos indígenas, e o que eu vejo com muita legitimidade defender o direito dos indígenas, mas essa defesa de direito ela vem de forma canhestra porque passam a defender invasões de propriedades privadas. Então, eu entendo que o que fomenta a invasão são duas coisas. Primeiro, o aval, o apoio de ONGs, o aval do poder público e a certeza da impunidade. Agora, quando a gente fala dos produtores que já foram invadidos, qual que deve ser o comportamento deles a partir do momento que a invasão acontece? É muito delicado nós falarmos isso, porque a lei garante o desforço imediato, a lei garante a legítima defesa da propriedade. Mas eu quero alertar os produtores rurais que nós vivemos tempos sombrios em que o exercício do direito está se transformando em uma conduta criminosa. Nós podemos traçar alguns paralelos. Se nós observarmos no âmbito nacional, o direito de opinião está se transformando em um ato criminoso por conta de reviravoltas interpretativas e de narrativas que vão ganhando espaço no contexto nacional. O que o produtor rural invadido pode fazer?
pode seguir com o exercício da legítima defesa da sua propriedade. Pode, porque a lei assim prevê, mas esteja atento. Como eu disse, vivemos tempos sombrios em que o exercício de um direito está sendo criminalizado. É muito difícil apresentar uma solução, porque a lei nos dá muitas soluções, mas as narrativas e o comportamento do Poder Judiciário, imbuído dessas narrativas nos últimos anos, criminaliza o exercício da legítima defesa. Uma dificuldade, então, para se chegar a um ponto de conclusão desse problema? Absurda, uma dificuldade absurda. Os indígenas, eles estão, não só os indígenas, nós podemos colocar isso num contexto maior, para nós tirarmos um pouco a contaminação, né, indígenas versus produtores rurais. Vamos levar no âmbito mais abstrato, quando nós falamos em todos aqueles agentes, em todas aquelas pessoas que se enquadram em qualquer contexto de minorias, é como se eles tivessem o monopólio do vitimismo. São eternas vítimas, independente do contexto nos quais estão colocados. E qualquer coisa, e repito, do outro lado, ainda que seja o exercício de um direito com base legal, passa a ser um ato criminalizado por conta, repito, do vitimismo das minorias. Bom, agora a gente tem uma possível luz no fim do túnel, que seria o marco temporal, né, se fosse considerado constitucional. Por que o marco temporal até agora não foi julgado? Porque que entra na pauta, sai de pauta e aí a gente fica nessa situação, entra ano e sai ano. Vamos lá, o marco temporal não é uma novidade, o marco temporal ele existe, ele está vigente, ele já é uma jurisprudência do Supremo desde o caso Raposa Serra do Sol. Se nós já temos o marco temporal e agora estamos novamente buscando o marco temporal, por que o marco temporal de Raposa Serra do Sol não solucionou o nosso problema? Porque quando o julgamento de Raposa Serra do Sol fixou o marco temporal, e aqui só um parênteses, marco temporal é aquela tese de que só pode ser terra indígena aquelas nas quais os índios estão em 1988, de modo que as propriedades privadas tituladas antes da promulgação da Constituição Federal são legais, legítimas e não podem ser demarcadas como terras indígenas. E quando o Supremo, na Raposa Serra do Sol, define o marco temporal, ele nos dá com uma mão e nos tira com a outra. Por quê? Porque ele define o marco temporal, só é terra indígena onde os índios estão em 1988, e ele traz uma exceção ao marco temporal, que é o esbulho renitente. Nos casos em que os indígenas eventualmente foram retirados da terra, por meio de violência ou por ato contrário à sua vontade, nesses casos não se aplica o marco temporal. E segundo os laudos da FUNAI, todo o Brasil era ocupado por indígenas e em todo o Brasil os indígenas foram retirados por força alheia à sua vontade. Então eu tenho o marco temporal que resolve a questão da segurança jurídica, mas ao mesmo tempo eu tenho o esbulho renitente que fragiliza essa segurança jurídica. Nós podemos trazer aqui dois paralelos para ver se as pessoas conseguem entender o que eu quero dizer com ganhar e não levar. Nós estamos na discussão das vacinas. O Supremo já decidiu. Nenhum cidadão brasileiro pode ser forçado, coagido a tomar a vacina da Covid. Mas quem não tomar, quem não tiver o passaporte sanitário não pode ingressar em diversos lugares, as crianças não poderão ir à escola. Então, eu tenho um direito de não ser obrigado a não tomar a vacina à força, mas se eu não tomar, eu não posso ter a vida normal. Outro exemplo, o Código de Trânsito. O Código de Trânsito impõe que ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Mas se eu não fizer, eu vou ser multada como se tivesse feito e como se estivesse embriagada. E aí são esses paralelos que eu acho importante trazer, porque às vezes isso traz esclarecimentos para as pessoas entenderem o porquê que eu ganho, mas não levo. Porque no Raposa Serra do Sol eu tive o marco temporal e tive o esbulho renitente. E agora o Supremo então entendeu que aquele julgamento de Raposa Serra do Sol não teve efeito vinculante e vai rediscutir o marco temporal e agora sim, com reconhecimento de repercussão geral para valer para todos os processos e para todos os casos no território nacional. Esse processo ele começa lá em Santa Catarina. Era uma invasão de propriedade e ele evolui na tramitação processual até chegar ao Supremo e agora o Supremo então vai rediscutir para saber se nós teremos marco temporal, só é terra indígena onde os índios estavam em 1988, ou a antítese indigenato.
qualquer centímetro quadrado deste território pode ser terra indígena, porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Entra e sai de pauta, porque é um trâmite normal, e entrou na pauta virtual. O ministro, quando pede destaque da pauta virtual, leva para a pauta presencial, está agora na pauta presencial. O ministro Edson Fachin, relator, já apresentou seu voto pelo indigenato. O segundo a votar foi o ministro Nunes, apresentou seu voto pelo marco temporal. O terceiro a votar seria o Alexandre de Moraes, que pediu vista, que é um direito, eu acho até coerente. Eu prefiro que a gente demore mais e que tenhamos um julgamento racional do que acelerar o processo e termos essas anomalias jurídicas, como as que eu coloquei aqui. Então, o ministro Alexandre de Moraes devolveu o processo, sem voto ainda, só devolveu o processo, e o ministro Fux pautou. Dia 23 de junho de 2022, o julgamento do marco temporal será retomado no Supremo com a apresentação do voto do ministro Alexandre de Moraes e, na sequência, o voto dos demais ministros. A senhora acredita que a pauta, que o assunto deve ser retirado de pauta novamente, ou que agora a gente consegue caminhar dentro desse assunto para uma possível solução? Eu acredito que a pauta do dia 23 de junho de 2022 está garantida com a apresentação do voto do ministro Alexandre de Moraes, mas nada impede que outros ministros peçam vista e o pedido de vista necessariamente retira de pauta o processo. Agora, doutora, além do marco temporal, a gente tem algum outro projeto de lei, algum outro PL que traz um alívio para o produtor rural? Nós temos o projeto de lei 490, que abarca todo esse contexto, não só a questão de marco temporal, indigenato, espólio renitente, a delimitação desses conceitos jurídicos, traz também possibilidade indenizatória. E temos tramitando agora na Câmara, começou no Senado, que era a PEC 71, no Senado ela tinha este número, quando foi aprovada no Senado, está agora tramitando na Câmara dos Deputados com o número 132/2015, que é uma PEC que altera o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, prevendo a indenização das áreas. Então, se a área foi titulada antes de 88, mas sobre ela for reconhecido que existe posse tradicional indígena, essa área não vai mais ser expropriada, ela vai ser desapropriada, entrega a área para o indígena, mas indeniza o produtor rural. Alerta para um detalhe da PEC 132. Lá está escrito que serão indenizadas as áreas homologadas a partir de 2013. Então, eu tenho 1988 e 2013. As homologadas a partir de 2013 poderão ser indenizadas. Deixou uma lacuna de 25 anos. Todas as áreas homologadas nesse período de 25 anos estão fora do guarda-chuva jurídico da PEC 132. Eu vejo como uma situação extremamente grave. Já fiz uma solicitação para a FUNAI em Brasília para que me seja apresentada uma relação de todas as terras indígenas que tiveram o seu decreto homologatório publicado nessa lacuna de 25 anos para nós colocarmos nos pratos da balança o que efetivamente está em jogo. Repito, mais vale uma discussão amadurecida, por mais que eu perca mais tempo, do que uma discussão acelerada para termos essas anomalias. E mais um parênteses, não dá para falar em discussão acelerada, porque a PEC 71, que começou a tramitar no Senado, ela é de 2011, então que acelerado é esse, né? E ainda assim as anomalias existem. Perfeito. Doutora, vou agradecer a sua participação. Obrigado mais uma vez por trazer aí para o nosso público esclarecimentos a respeito desse assunto. Eu agradeço o canal do Boi e um bom dia a todos os que nos acompanham. Perfeito. Essa entrevista fica disponível, inclusive, no portal sba1.com. A gente muda um pouquinho de assunto. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa de venda de milho em balcão, mas vetou trechos na lei que incluíam farelo de soja e caroço de algodão. Nós voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, com Walter Puga Júnior. O programa não propunha apenas atender demanda de pequenos criadores por milho. É isso mesmo, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. O programa propõe, na verdade, venda em balcão para atender justamente os pequenos criadores, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou, mas sancionou com vetos a lei que cria, então, esse programa de venda de milho de balcão
É um mecanismo criado por medida provisória, já em agosto do ano passado, que garantia aí a oferta de milho, principalmente para pequenos criadores em regiões onde há muita dificuldade para conseguir milho, né? A legislação, na verdade, ela permite à Conab, a Companhia de Abastecimento, a adquirir 200 mil toneladas de milho em condições de mercado para abastecer esses estoques públicos destinados justamente a esse programa de atendimento aos pequenos criadores. Agora, em 2021, o volume definido pelos Ministérios da Agricultura e da Economia foi o de compra de 110 mil toneladas de milho. Agora, 2 trechos dessa lei que cria esse programa de venda de milho de balcão foram vetados, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Um deles permitia que a declaração do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o tal DAP-PRONAF, ativa, pudessem beneficiar também pessoas cujo imóvel rural tinha até 10 módulos fiscais, ou seja, que a área fosse de até 10 módulos fiscais. O Ministério da Economia sugeriu o veto, argumentou que essa proposta contraria o interesse público, que estabelece um limite do imóvel rural de até 4 para 10 módulos fiscais, inclui-se aí público de maior porte, com facilidade de acesso a mercados de insumos não subvencionados. Resumindo, o Ministério da Economia colocou um limite, né, para até 4 módulos fiscais. Agora, houve também um veto para o artigo 8 dessa lei, que criou esse programa de milho de balcão, né? A pedido também do Ministério da Economia e, aliás, do Ministério da Agricultura, foi vetado o artigo 8 da lei. E o que dizia? Esse trecho permitia que a venda em balcão promoveria acesso do pequeno criador também ao estoque público de farelo de soja e de caroço de algodão nas regiões norte e nordeste, além do milho. Bom, segundo o governo, a incorporação de farelo de soja e de caroço de algodão, cujos preços são superiores, inclusive, ao de milho, poderia provocar não só um aumento no custo para aquisição pela Conab, pelo custo também de industrialização, em diversos casos até aumentar o custo de transporte. Desse modo, houve aí um veto, né? O governo federal destacou ainda que não forma estoque de farelo de soja e de caroço de algodão, e esses produtos são perecíveis, mais perecíveis do que o milho em grão, que constitui aí alguns problemas para operacionalizar, né, farelo de soja e caroço de algodão nos moldes desse programa de venda de balcão, né? Há uma dificuldade de armazenagem, isso é conhecido, impossibilidade até de garantir a qualidade do produto que seria ofertado, isso poderia causar aí perdas para esse programa. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro vetou, né, o artigo 8 da lei. Mas ainda vale o programa de venda de balcão para milho, para diferentes regiões do país, notadamente as regiões que são mais afetadas pela falta de produção de milho. E falando de produtos agrícolas, né, vamos lembrar que ontem as chamadas soft commodities perderam preço em Nova York, na Bolsa de Nova York, perderam preço também no mercado brasileiro em algumas situações. Mas o que acontece é que as chamadas soft commodities são as negociadas na Bolsa de Nova York, foram pressionadas nesta quarta-feira por um sentimento generalizado de aversão a risco no mercado, ou seja, há a preocupação com o aumento de casos de Covid no mundo, com o avanço da Omicron. Bom, resultado. Houve queda para o açúcar de mais de 2%, o cacau também recuou, mas o destaque continua sendo o café, porque o café, depois de uma alta de 4% no início da semana, os contratos futuros fecharam perto da estabilidade, os papéis para março fecharam a R$ 2,31 por libra-peso, enquanto o café negociado no mercado futuro para maio terminava a R$ 2,31 por libra-peso. Bom, houve essa baixa, né? A percepção, no entanto, continua de que a oferta continua muito restrita e impedia aí uma queda mais acentuada. Resumindo, o que nós temos no mercado é uma baixa hoje, já na abertura dos mercados em Nova York, já sinalizando aí receio com essa retomada da economia. Para se ter uma ideia, agora há pouco, café negociado no mercado futuro de Nova York teve o preço mais alto a $2,30 mais 90, abaixo de 2,31, perdi agora 1,06% nos últimos negócios, o último negócio a $2,29
por libra-peso. Bom, os demais contratos ainda aparecem nas tabelas com alta, porque há, na verdade, um movimento de alta que veio lá de trás. Mas o contrato de julho, por exemplo, já cai 0,22%, o café recua para $2,30 por libra-peso. Agora, esses preços ainda são muito acima do que nós vimos anteriormente. E os preços do café continuam firmes. Essas baixas são muito pequenas perto da alta que nós tivemos já no início da semana, em contratos de café com alta de mais de 4%. Aliás, o CPEA não só ressalta que a oferta restrita deve manter os preços do café, como também destaca que problemas logísticos, de embarque de café no mundo podem persistir durante bom período agora deste ano 2022. Isso deve afetar os embarques e, lógico, deve manter os preços do café mais acima do que nós temos visto recentemente. Café já passa de $2,30 por libra-peso no mercado internacional. E no Brasil, segundo o CPEA, ontem, café arábica era negociado a R$ 1.453,35 a saca. Segundo o CPEA, uma leve queda de 0,09% no dia. Mas veja, no mês, a alta no indicador café arábica do CPEA é de mais de 1,5%, é de 1,52%. Café robusta também ontem teve uma leve queda no levantamento do CPEA de 0,06%. O indicador do CPEA apontava café robusta negociado no Espírito Santo a R$ 826,30 a saca em média. Neste mês, café robusta perde 0,25% no indicador do CPEA. Agora, o que acontece em diferentes regiões do país, segundo corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, é que o café teve preços firmes ontem, principalmente café arábica. Na região oeste da Bahia, café arábica era negociado a R$ 1.427 a saca, uma alta de 4,16%, segundo corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias. No mês, café arábica no oeste da Bahia tem alta de 3,26%. Em Maringá, no Paraná, alta também ontem, segundo corretores da BBM, a R$ 1.397 a saca, alta de 3,33%. No mês, café arábica negociado em Maringá, no Paraná, tem alta de 0,14%. Em todas as regiões onde há corretores da BBM atuando, alta para o café ontem. Então, a perspectiva é de preços firmes para o café, não há expectativa de queda, porque a oferta realmente está muito restrita. É com você, Vinícius. Pulga, agora o dólar está mantendo patamares altos. O que a gente pode esperar do mercado de ações? Olha, o mercado de ações deve ceder bastante, porque lá fora, agora, negócios feitos na Europa, na Ásia, vêm em forte baixa. Veja, nós temos aí, eu estou acompanhando aqui pelos computadores da BBM, nós temos neste momento queda nas principais índices de bolsas europeias. Por exemplo, o índice CAC da Bolsa de Paris recua 1,33%. O FTSE 100 da Bolsa de Londres agora opera em queda de 0,67%. O DAX da Bolsa de Frankfurt vem em queda de 1,32%, no esteio de uma baixa que nós tivemos ontem no mercado de ações lá nos Estados Unidos. E por que ocorreu essa baixa? Essa baixa alterou todo o mercado, veio alterando todo o mercado por conta de um relatório do Banco Central dos Estados Unidos, que já sinalizou que a partir de março deverá aumentar a taxa de juros lá. Isso mexeu com todo o mercado, as principais bolsas dos Estados Unidos vieram em baixa, agora na Europa nós temos em baixa, na Ásia também há um movimento de baixa, não há como esperar que nós tenhamos aqui uma recuperação da nossa bolsa, que aliás ontem fechou na faixa de 101 mil pontos, teve uma queda acentuada, a nossa bolsa perdeu ontem 2,40%, aproximadamente, ou seja, no fechamento perdeu 2,42%, tivemos uma forte queda. Enquanto isso, o que ocorre com o dólar? O dólar fechava em alta por conta desse tom mais duro do Federal Reserve, ou seja, o dólar veio em alta, fechou ontem acima de 2,70 e neste momento opera em alta de novo. Abriu agora há pouco em leve queda, tinha queda de 0,20%, 0,19%. Neste momento, já mudam os negócios, o dólar opera a R$ 5,71 mais 50 neste momento, com uma leve alta de 0,06%. Ou seja, diante da expectativa de alta de juros no mercado americano e a expectativa de um fluxo maior de dólares dos países emergentes rumo ao mercado americano, onde a taxa de juros deve subir a partir de março, já há uma alta para o dólar. Dólar sobe frente ao real, sobe também frente a outras moedas, e a expectativa é que isso não mude rapidamente, viu, Vinícius? O telespectador deve ficar atento, né? Homem do agronegócio, o dólar deve manter patamar acima de 5,70, 5,71 ainda hoje no mercado. É com você.
Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. De olho na informação, um abraço, até a participação de amanhã. Vou encerrar o Bom Dia Produtor, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Lembre que daqui a pouco o programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube e você ainda pode nos acompanhar pelas mídias sociais, site sba1.com, no nosso aplicativo SBA Play, pelo Instagram, @canal do Boi1. Também estamos no Facebook, acompanhe a nossa programação durante o dia, levando as melhores informações do agronegócio. Até amanhã, tchau, tchau!